Oi, gente! Hoje a gente vai dar continuidade à aula de segundo reinado, desse período muito interessante, onde aconteceu muita coisa. Na semana passada a gente falou sobre o golpe da maioridade, onde Dom Pedro começa a governar com 14 anos. Falamos sobre a existência de dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Falamos também sobre o parlamentarismo às avessas. Descobrimos que o café era a principal economia, o principal produto da economia do Brasil. Falamos um pouco sobre a Era Mauá, a abolição da escravidão. E eu disse para vocês que essa semana a gente ia falar sobre a Guerra do Paraguai. E vamos! Porém, antes eu quero falar sobre uma revolução que foi muito interessante nesse período, que é a Revolução Praieira, que foi um movimento de caráter liberal e federalista que aconteceu na província de Pernambuco, no Brasil. Ela estava ligada a lutas político-partidárias que marcaram o início do segundo reinado. Já vou adiantar que eles foram derrotados, e isso demonstrou uma grande força do reinado. Porém, por que essa revolução ela é interessante? É porque a gente vai descobrir algumas coisinhas que os revoltosos queriam, e aí a gente consegue ter uma noção de como funcionava toda essa questão política no segundo reinado. Dom Pedro vai lá e destitui o presidente da província, que era Antônio Pinto, que estava há 4 anos no poder. Esse cara era do Partido Liberal. E ele vai substitui ele por Araújo Lima, que era uma pessoa, um político do Partido Conservador. Essa substituição foi o estopim para toda essa revolução. E o que é interessante nessa revolução? O que eu vou listar para vocês agora. O que os rebeldes queriam? Eles queriam formar uma nova constituinte. Eles queriam alterar a Constituição. Eles queriam liberdade de imprensa, porque a imprensa ela não podia falar mal do Império. Muito menos dizer, o Dom Pedro II é feio. Não podia, né? A imprensa nessa época era censurada. Eles queriam a extinção do poder moderador. Por quê? Do que adianta nós termos poderes, executivo, legislativo, se tem um cara que vai comandar tudo e tudo vai acabar sendo do jeito que ele quer? E queriam também que houvesse a extinção do cargo vitalício de senador, além de votos livres e universal, porque não existiam votos livres na época, garantias de trabalho, nacionalização do comércio. Com essa nacionalização, eles queriam a expulsão dos portugueses. Obviamente, como eu já falei, eles perderam toda essa revolução. Os líderes dessa revolta foram detidos e julgados. Acabou. Mas é algo interessante, por quê? Porque com esses pedidos a gente percebe que essa revolução queria uma melhoria, pontos que não estavam batendo muito bem, que eles queriam extinguir da sociedade. Infelizmente, eles não foram vitoriosos, e a não vitória deles demonstrou uma força muito grande do reinado e do imperador, né? O império estava ali, com força total. E antes de falar da Guerra do Paraguai, eu quero falar também sobre uma outra questão que ela é muitíssimo interessante, que é a questão religiosa, que eu deveria inclusive ter falado na semana passada, mas como não deu tempo eu não falei. E aí eu vou falar nessa semana para vocês, porque a religião e a política, elas estavam ali, lado a lado. Era uma coisa que era Deus no céu e o imperador na terra, né? Porque, estava muito ligado, né? Ao longo do tempo, a igreja e a política, elas estavam muito ligadas, né? Eles tinham uma relação muito próxima. E aí,
os membros da igreja acabavam ocupando posições nas esferas políticas, né? Eles auxiliavam nas administrações, era uma coisa assim muito bonita de se ver, porque era ali todo mundo junto e tal. E aí, assim, o Vaticano emitiu no século XVI uma autorização para que os reis ibéricos pudessem tratar do ordenamento da igreja nas regiões ultramares pelo chamado padroado régio. Por meio desse sistema, o imperador ele acumulava as funções de estar nomeando e sustentando os membros do clero nos espaços coloniais. Além disso, todas as bulas encíclicas papais só teriam validade mediante a aprovação prévia do rei. Política e religião ali, juntinhos. No Brasil, mesmo com o estabelecimento da independência, esse modelo de relação entre Estado e Igreja ficou sendo preservado, né, pelos apontamentos da Constituição de 1824. Durante esse segundo reinado, o sistema de padroado ele instaura uma grave crise entre Dom Pedro II e os clérigos católicos brasileiros. E tudo começou em 1864, quando o Papa Pio IX envia uma bula que determinava várias coisas. E entre essas coisas, ele determinava que todos os católicos envolvidos com a prática da maçonaria fossem imediatamente excomungados da igreja. Gente, eu tô gravando na sala de casa, porque no quarto tem uma criança, e aí vocês vão ouvir, assim, cachorro latindo, moto passando, caminhão passando, mas isso não vai interferir, tá? Aqui no modo que eu vou dar aula. E uma outra coisa, como é a primeira vez, são as primeiras vezes que eu tô fazendo vídeo aula, pra mim é muito difícil, porque eu sou acostumada a dar aula com o público, né? E não ter vocês aqui conversando comigo, eu fico meio me sentindo louca falando sozinha. Mas com o tempo a gente vai aprimorar. Aí o que acontece? Essa bula determinava que os católicos envolvidos com a prática da maçonaria fossem excomungados. Isso atinge diretamente Dom Pedro II, que integrava justamente o quadro da instituição maçônica. Então, assim, começa a dar ruim. E aí, valendo-se dos poderes garantidos pelo sistema padroado, o imperador brasileiro formula um decreto em que ele não reconhecia o valor da ordem dada pela Santa Sé. Então, assim, no início, a ação de Dom Pedro não teve maiores repercussões e, né, tendo em vista que a maioria dos clérigos brasileiros apoiavam incondicionalmente o regime monárquico. Porém, os bispos de Olinda e Belém preferiram acatar a orientação de Pio IX, né, promovendo a expulsão dos católicos envolvidos com a maçonaria. Dom Pedro ficou possesso. Ele disse: não é possível. Que insubordinação foi essa? Eu fiz o decreto, eu fiz tudo certo. Por que eles estão fazendo isso? É a guerra que eles querem, é a guerra que eles vão ter. Porque aqui se faz, aqui se paga. E aí o imperador reage a essa subordinação com a condenação dos mesmos à reclusão e prestação de trabalhos forçados. Imediatamente, os membros da igreja passaram a atacar o regime imperial, dizendo que Dom Pedro II cometeram um ato de extremo rigor e autoritarismo e que isso não podia acontecer, né? Assim, mesmo que anulando a decisão posteriormente, o governo imperial perde ali, naquele momento em que ele decide reagir dessa forma a toda essa situação, eles acabam perdendo uma fundamental e influente base de apoio ao regime imperialista. Até aí, tranquilo, né? O governo só perdeu a igreja, então assim, tá tudo bem, tá tudo de boa. A gente vai falar agora sobre a Guerra do Paraguai.
E depois a gente vai fazer a junção de todas as peças para descobrir o que foi que aconteceu, se isso tem alguma coisa a ver com o fim do Império. A Guerra do Paraguai ela foi um conflito que aconteceu de dezembro de 1864 até março de 1870, que colocou o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai. Essa guerra foi o resultado do choque de interesses políticos e econômicos que as nações possuíam durante a época de 1860. Foram anos de conflito e durante esses anos de conflito, o grande prejudicado realmente foi o Paraguai, que teve a sua economia arrasada. Mais ou menos existe assim de 130 mil a 300 mil mortos. Nesse período, os historiadores dão uma debatida, porque até 1990 as pessoas achavam que a Guerra do Paraguai tinha sido resultado do imperialismo inglês, né? Que foi uma interpretação que, com o passar dos anos e os estudos em cima de todos esses acontecimentos, novos dados e tal, foi completamente, acabada. Não foi por conta do imperialismo inglês. Hoje esse conflito ele é entendido como fruto de uma disputa de interesses entre as nações latinas naquele período do século XIX. O Paraguai, antes ele era visto como uma nação possuidora de um modelo de desenvolvimento econômico e industrial único. Ele passa a ser enxergado como uma nação agrária que havia passado por uma modernização exclusivamente no exército e que era, assim, dependente do capital e de técnicos ingleses. A forma de governo era uma forma ditatorial, né? Aí vocês têm que lembrar desse nome, Solano Lopes. Ele era o ditador do Paraguai nessa época. As razões para esse conflito realmente acontecer foi quando Solano Lopes se assume como presidente paraguaio. Esse presidente ditador coloca em prática uma política de aproximação com os federalistas, que são adversários do governo de Buenos Aires, e com os blancos uruguaios, né? Esses adversários também são adversários do governo argentino e brasileiro. Então, assim, a gente precisa entender todo esse rolê, né? A aproximação com os blancos era muito importante para o Paraguai, porque garantia uma saída para o mar. Porém, internamente, o Uruguai estava vivendo um período de grande turbulência política por causa da disputa de poder, né? Porque existiam dois partidos, os blancos e os colorados. Os colorados eram liderados por Venâncio Flores e lutavam contra o presidente do país, o branco Bernardo Berro. Então, assim, era tudo uma questão de disputa política mesmo. Essa disputa repercute no Brasil quando o governo brasileiro passa a ser pressionado pelos estancieiros gaúchos para que seus interesses no Uruguai fossem defendidos. Então, assim, o governo brasileiro acaba dando apoio aos colorados e demonstrou um interesse muito grande em intervir militarmente no Uruguai, né? Olha só, gente, confusão. O interesse brasileiro não agrada o presidente do Paraguai. Quem é o presidente do Paraguai? Solano, que havia sido convencido pelos seus aliados, os blancos, de que a ingerência brasileira fazia parte de um projeto de anexação do território uruguaio e em um futuro próximo do Paraguai. O Brasil interfere no Uruguai apenas para garantir os interesses econômicos. Ele não possuía interesses expansionistas. Então, assim, eles entenderam o rolê de uma forma errada. Não tinha nada a ver. O Brasil entra nesse pequeno conflito, vamos dizer assim, porque ele queria garantir os interesses econômicos, obviamente. A ação brasileira gera uma resposta do governo paraguaio, que lança em agosto de 1864 um ultimato
para que o Brasil não fosse intervir no conflito uruguaio. O ultimato foi ignorado pelo governo brasileiro, porque o Brasil é desses, ele não é obrigado a nada, que acaba invadindo o Uruguai em setembro de 1864 e colocou os colorados no poder. Olha só a confusão. E aí, em represária a toda essa interferência brasileira, Francisco Solano Lopes autoriza o ataque ao Brasil. E em dezembro do mesmo ano, o que o cara faz? Olha só a besteira. Ele pega uma embarcação brasileira que estava navegando pelo Rio Paraguai e aprisiona. E em seguida, a província do Mato Grosso foi invadida por tropas paraguaias. Foi nesse momento que o rolê ficou insano, que a guerra começou. Após o início dessa guerra, esse conflito ele pode ser dividido em dois momentos diferentes. Um deles é caracterizado pelo predomínio das ações ofensivas por parte do Paraguai. Esse período, no entanto, foi breve, tá? Não foi algo muito longo, e logo foi substituído pelo predomínio das ações ofensivas por parte dos membros da Tríplice Aliança, que era Brasil, Uruguai e Argentina. Após a invasão do Mato Grosso, o exército paraguaio coordena ofensivas militares que ocasionaram a invasão do Rio Grande do Sul e da província argentina de Corrientes. A invasão da província de Corrientes foi responsável pela entrada da Argentina na guerra. Gente, a briga começou por uma coisa muito nada a ver, né? O Brasil estava ali tentando defender os interesses econômicos. O Paraguai, como uma mulher louca, pensou, não, está errado. Não é desse jeito, não. Entendeu tudo errado. E aí começou o rolê. A Argentina entra na guerra também e a Tríplice Aliança ela é formalizada em 1º de maio de 1865, que é composta por Brasil, Argentina e Uruguai. A invasão do Rio Grande do Sul foram grandes fracassos do exército paraguaio, Corrientes e Rio Grande do Sul, que foi obrigado a recuar e voltar para o seu território e ficar lá, na defensiva. Isso deu início à segunda fase do conflito, na qual os países da Tríplice tomaram conta das grandes ações ofensivas e nesse período destacou-se a Batalha Naval de Riachuelo em junho de 1865, onde a Marinha Brasileira alcançou uma vitória muito importante. Nessa batalha, a Marinha Paraguaia foi quase inteiramente derrotada e foi imposto um bloqueio naval ao Paraguai, que ficou impedido de receber provisões durante o restante da guerra. Nesse momento, acabou, para o Paraguai. Outro destaque também foi a Batalha de Curupayty, que é caracterizada por uma grande derrota dos exércitos da Tríplice Aliança, porque nem só de vitória vive o homem, né? Estima-se que de 4 a 9 mil soldados, tanto brasileiros, argentinos e uruguaios, tenham morrido nessa batalha. Mas aí vem uma vitória fundamental dos exércitos da Tríplice Aliança, que acontece durante a conquista da Fortaleza de Humaitá em 1868. Essa fortaleza era um ponto estratégico da defesa paraguaia, e aí a conquista dela acaba abrindo margem para novas conquistas, e aí o enfraquecimento das defesas paraguaias após perderem Humaitá permite que o Brasil e seus aliados conquistem Assunção, capital do Paraguai, em 1869. Gente, que coisa louca, né? Para vocês verem. Por uma interpretação errada aconteceu todo esse rolê. E como nem só de vitórias vive o homem, foi uma luta acirradíssima. A gente tá falando que tava ali Paraguai ganhou uma, Brasil ganhou outra, aí Paraguai veio de novo, aí o Brasil foi lá e pã! Brasil não, vamos chamar de tríplice, né? Vamos respeitar. Brasil, Uruguai e Argentina. As batalhas de destaque após a conquista de Assunção foram Batalha de Acosta Nu, famosa pelo fato de que o exército paraguaio que lutou nela foi composto por adolescentes com menos de 15 anos, e a derrota final do Paraguai aconteceu na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando Francisco Solano Lopes, esse ditador, foi morto por soldados brasileiros. Gente, tô aqui, mas eu cansei desse rolê dessa guerra. Porque a gente nunca imagina que a guerra só começou por conta de algo que foi mal entendido, algo que foi mal interpretado. Aí a gente precisa entender quais foram as consequências dessa guerra.
No caso do Paraguai, a guerra gerou uma grande destruição na fragilíssima infraestrutura e economia do país, né? O que causou um grande número de mortos. Foi algo muito ruim, porque o ruim da guerra são os mortos, porque não morreram só pessoas culpadas. Morre gente culpada, morre inocente, morre todo mundo. Tá todo mundo ali tentando defender o pão, né? Tá, e já no caso do Brasil, a guerra contribui para o fortalecimento do exército como instituição e para o enfraquecimento do sistema político monárquico. Quem eram os grandes heróis desse período? O exército. Mas aí o sistema político monárquico, a monarquia, o império, ele começa a ser questionado. E além desse questionamento, tipo, será? E aí, meu chegado, como é que vai ser? Economicamente, a guerra foi desastrosa para o nosso país. Já no caso da Argentina e Uruguai, os impactos da guerra foram bem menores, o que evidencia o baixo grau de envolvimento de ambos no conflito. Eles estavam lá dando um apoio, mas não fez muita diferença. Na questão política, a guerra garante o fim dos conflitos, né, políticos que aconteciam nos dois países, federalistas e unitaristas, no caso argentino, e blancos e colorados, no caso uruguaio. Além disso, a Guerra do Paraguai contribui para o enriquecimento da classe mercantil de Buenos Aires. Gente, eu sou péssima no meu português, espanhol, argentino, tá? Zero bilíngue. Tá vendo? Bilíngue aqui. Gente. Mas assim, por conta dessa guerra, o exército, ele dá uma guinada. E é aí, gente, neste momento que começa o fim da monarquia. Quando a gente vai falar do fim da monarquia, a gente tem que entender algo muito legal. Esse fim da monarquia, ele é o resultado desse desgaste, sabe? Essa forma de governo com os interesses da elite. Era o imperador, a elite brasileira, a igreja e o exército. Ninguém derruba. Ali, ó, somos firmes e fortes. Aí o que acontece? Acontece um rompimento com esses três importantes grupos. A igreja, porque como eu falei para vocês, pelo fato de Dom Pedro II ter reagido daquela forma, né, de expulsar os sacerdotes por eles terem acatado a um pedido do Vaticano, e ele acaba perdendo o apoio da igreja. Ele perde a igreja, então complicado. O exército, apesar de ter sido grande e vitorioso na guerra, a monarquia passa a desvalorizar completamente o exército. E, gente, depois de eles terem passado por uma guerra, de terem visto seus amigos, familiares serem mortos, né? Tipo, mães que perderam os filhos e tal, e ver que o exército estava sendo super desvalorizado, eles acabam perdendo também o apoio do exército. E aí vem outro rolê. Lembra que a elite escravocrata estava com eles? Aboliu a escravatura. Gente, eles não têm mais o apoio dos três pilares do país. Tipo, eles tinham esses apoios e graças a reações diferentes, eles acabam perdendo. E aí vem o exército, que estava completamente insatisfeito com a monarquia desde o fim da Guerra do Paraguai, e eles começam a conspirar contra o Império. Estão ali. Então, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando tropas militares,
destituiu o gabinete ministerial e no decorrer desse dia, José do Patrocínio proclamou a República no Brasil. Isso significa o quê? Que houve um golpe do exército brasileiro para com a monarquia do Brasil. E olha que coisa interessante sobre esse período do Segundo Reinado. Ele começa com o golpe da maioridade e ele termina com o golpe do exército. E tudo isso, gente, aconteceu e foi um aprendizado, foi um ensinamento. Então, assim, se essas situações não tivessem acontecido no decorrer do tempo, muito provavelmente nós ainda poderíamos ter uma monarquia instaurada no Brasil. Mas graças a essa sucessão de acontecimentos, nós tivemos o fim da monarquia e o início da república, que vem para uma próxima aula. Na próxima aula eu vou gravar de um modo diferente, não apenas voz, tá? Eu vou me apresentar para vocês, tanto fisicamente. Meu nome é Leires, eu sou professora de História, tá? E eu volto a dar aula para vocês durante esse curso preparatório. Eu espero que vocês foquem apenas no que vocês achem que é realmente de extrema importância, de extrema relevância. Eu vou estar trazendo para vocês o que eu acho que seja importante para vocês. Mas aí, para vocês não ficarem decorando as coisas, vocês tiram só o que realmente vocês acham que vocês vão usar. Então, tenham uma boa aula e até a próxima. Grande abraço para vocês!